computador. Olá pessoal, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal do YouTube da Bradon. Hoje eu vou trazer para vocês um tema aqui, do qual a Bradon é uma das pioneiras na pesquisa, que é o gasto calórico do exercício resistido, né? Então, a grande pergunta aqui, o grande tema para a gente discutir é exatamente isso aqui, ó. O que nós sabemos até o momento? Então, o que dá para dizer em relação ao gasto calórico do exercício resistido? O que nós já temos de informações? E eu vou trazer para vocês um conjunto de informações aqui, muita coisa, muitas pesquisas da Bradon mesmo, muito da nossa linha de pesquisa do gasto calórico do exercício resistido. Então, o conteúdo dessa palestra, eu vou fazer uma breve introdução sobre o gasto calórico, né, dos exercícios resistidos. Aí vocês vão ver aqui, ó, GC, abreviação de gasto calórico, tá? Vou mostrar também o efeito de alguns componentes da carga de treino, especialmente intensidade e volume, sobre o gasto calórico e até uma comparação que nós já fizemos entre indivíduos treinados e sedentários. Então, com isso aqui eu mostro o que nós sabemos hoje a respeito do tema. Então, vejam só, nessa primeira introdução, né, quando a gente fala de gasto calórico, estamos falando da medida do dispêndio de energia, né? E aí, como a gente mede energia em calorias, nós podemos falar gasto calórico. Talvez vocês conheçam aí o termo gasto energético também, né? Mas nós optamos por utilizar o termo gasto calórico. E a medida dele é feita pelo que nós chamamos de calorimetria direta. Ela é direta porque ela já mede o quê? A liberação mesmo, a produção e a liberação de calor. Mas olha como é que funciona esse equipamento. Ele é uma câmara bem grande, e grande o suficiente para caber uma pessoa fazendo exercício ali dentro. E basicamente o que acontece? Tem um fluxo de água de temperatura conhecida que passa por dentro dessa câmara. E a água, quando ela sai, ela vai ter uma temperatura diferente. Pela variação ali da temperatura e conhecendo-se o volume de água que passou ali, é possível saber o quê? Qual foi a produção de calor naquele período. E também essas câmaras permitem, né, com uma entrada de ar aí de composição conhecida e pela medida também dos gases, né, no ar expirado que está saindo aqui, ó, também dá para saber junto o custo de oxigênio. Ela permite, inclusive, essa câmara calorífica, ela permite, inclusive, relacionar também o consumo de oxigênio com o verdadeiro gasto calórico. Mas esse aqui é um equipamento que é muito caro e muito difícil de ser utilizado. Hoje, só existem 2 desse no mundo em atividade. O que a gente pode usar, que é muito mais prático e que tem, assim, mais de 99% de correlação na hora de determinar o gasto calórico? A gente pode fazer a chamada calorimetria indireta. Ela é direta, por exemplo, para a medida de ventilação, de consumo de oxigênio, mas é indireta na calorimetria porque relaciona o consumo de oxigênio ao gasto calórico. Então, é isso aqui, é uma pessoa fazendo um exercício resistido e aí ela respira por uma máscara, ó, todo esse ar expirado está sendo coletado por um analisador de gases. Entretanto, o cuidado que a gente tem que tomar, os exercícios resistidos, além desse componente aeróbio que a gente consegue medir pelo analisador de gases, que é exatamente o que nós fazemos aqui na Bradon, também com o nosso aparelho, nós temos que considerar o quê? Um componente anaeróbio. E aí, pela própria lactacidemia, então só fazendo uma coleta ali de sangue da orelha, a gente consegue determinar a quantidade de lactato produzido durante o exercício e calculamos esse componente anaeróbio. E aí, somando então o componente aeróbio mais o anaeróbio, nós chegamos à medida aí do gasto calórico do exercício resistido. E tem que tomar um cuidado, se por exemplo você for buscar algum artigo sobre o tema, veja se o artigo está usando esse componente anaeróbio, porque muitos artigos feitos especialmente aí até 2005, 2010 não utilizavam, era só o consumo de oxigênio. Aí o que acontecia? Subestimava o gasto calórico dos exercícios resistidos, da musculação.
Então, por muito tempo, ele acabou sendo subestimado. E hoje, quando a gente tem esse componente, nós vemos que o gasto calórico é bem maior do que se imaginava antes. E aí, o que nós fizemos então? A partir de tudo isso, ó, em 2017, nós publicamos no Journal of Exercise Physiology Online uma revisão sobre o gasto calórico dos exercícios resistidos. Então, eu, Cássio, fizemos esse trabalho, foi parte da minha revisão de literatura do doutorado, essa revisão, e aí nós já aproveitamos e publicamos isso para nós vermos assim, ó, o que nós sabemos até o momento, e a partir disso nós inclusive direcionamos algumas das pesquisas que nós fizemos, e depois eu já vou apresentar aqui para vocês mais duas pesquisas, dois projetos, né, de pesquisa que nós fizemos em cima disso com alguns dados. Então vamos lá, o que nós encontramos? Ó, agora vendo aquela questão, né, o segundo tópico aí nosso, que é do efeito de alguns componentes da carga de treinamento. Então, essa aqui é uma tabela extraída do nosso estudo, e aí nós temos aqui, ó, qual foi o estudo, né? Então vejam que tem um autor lá, o Christopher Scott, ele é o principal estudioso aí do gasto calórico até hoje na musculação. Grande maioria dos trabalhos que a gente tem disponíveis na literatura são dele. Olha só algumas coisas que ele viu aqui que começaram a mostrar alguma coisa para a gente. Inclusive, quando nós fizemos esse estudo, ele só colocou nos trabalhos dele o gasto calórico total. E aí nós utilizamos a medida de caloria por repetição. Então, isso aqui nós extraímos do artigo dele. Pegamos o gasto calórico de cada série e dividimos por quantas repetições tinham sido feitas, né? Por exemplo, uma série, o indivíduo gastou 10 calorias para fazer aquela série. Fez 10 repetições, foi 1 caloria por repetição, simples assim. Então, nós tivemos aí, né, o resultado desse trabalho, ó, a 60% de uma RM, em torno de 0,65, 0,7 calorias por repetição em 2 séries, e a 80% de uma RM, 1,05, 0,95, em torno de 1 caloria por repetição no supino reto. Diferença, ó, a série a 60% foi máxima, as séries até a falha, e as séries a 80% de uma RM foram submáximas. Então, isso a gente já vai ver daqui a pouquinho, que dá uma diferença também no gasto energético, pode influenciar o gasto energético do treino. Mas a 80% de uma RM é um gasto calórico bem maior aí. E um outro estudo dele, ele foi aumentando a intensidade para se ver isso. E olha só, a uma série que ficou em torno de 37% de uma repetição máxima, olha o gasto calórico, 0,42 calorias por repetição. Isso foi aumentando para 0,54 calorias por repetição a 46% de uma RM, 0,70 até 1,82 calorias por repetição a 90% de uma RM. Então, claramente, o primeiro efeito que a gente vê aqui da intensidade à medida que nós aumentamos a intensidade em percentual de uma repetição máxima, claro, nós esperamos o quê? Um gasto calórico para cada repetição bem maior. E será que isso é proporcional apenas ao peso? Por exemplo, será que a 40% de uma RM eu vou gastar metade das calorias que eu gasto por repetição a 80% de uma RM? Nós já vamos ver isso, mas aqui já dá para ter uma noção. Ó. Olha nesse estudo, por exemplo, ó, 37%, 0,42. Então, nós estamos falando que a 40% dá mais ou menos o quê? 0,45 calorias. 80% vai dar mais do que o dobro disso. Então, não é exatamente proporcional à intensidade e ao quanto de peso que nós levantamos. Isso já vai nos chamando a atenção também. E num outro estudo dele, ó, também a 70% de uma RM, em torno de 1 a 1,1 caloria por repetição a 70%, 1,4 mais ou menos a 80% e 2 calorias a 90%. Os dois estudos dele aqui, ó, quando a gente vê, os valores acabaram ficando razoavelmente próximos, né? Mas aqui nós estamos falando o quê? Especificamente do supino reto. É um exercício e que a gente não vai poder ainda extrapolar muito para outros. Aqui a gente sabe do supino reto. E agora a gente vê outros dois componentes da carga de treino, a densidade e o volume, né? Qual que é a relação deles?
Densidade, né? Quando nós falamos a densidade da carga, estamos falando da relação esforço-pausa. Como é que a gente altera a densidade? Pela duração da série e ou pela duração do intervalo. Treinos em que a gente tem mais tempo de série com menos tempo de intervalo são treinos mais densos. O Ratamese e colaboradores, eles realizaram séries de 10 repetições a 75% e 85% de uma RM no leg press. Não se assustem com esse valor aqui, porque no leg press 85% de uma RM dá para fazer 10 repetições, até um pouquinho mais. E aí os intervalos variaram de 30 segundos a 5 minutos. E o que foi interessante? Olha, a gente vê tanto para 75% quanto para 85% de uma RM, o que acontecia com o gasto calórico à medida que o intervalo aumentava. O gasto por minuto, e reparem que é diferente daquele gasto que eu tinha mostrado antes, que era por repetição, o gasto por minuto ele vai ficando menor. Então, a densidade do treino vai fazer o quê? Quanto menos tempo de série, mais tempo de intervalo eu tenho no meu treino, o gasto por minuto vai ficar menor. Entretanto, aí já veio uma pergunta que a gente conseguiu responder já nessa revisão de literatura, ou seja, com os dados que nós tínhamos disponíveis até então. Mas como é que fica a questão do volume nisso? E aí, por exemplo, esse estudo aqui, Farinati e Castanheiras Neto, né? Eles fizeram o quê? 5 séries de 10 repetições e eram submáximas. Eram 10 repetições, com o peso correspondente a 15 repetições máximas. Então, 66% da série. Se a gente considerasse o teor, isso aqui é um treino submáximo, né? Fez 66% do número de repetições que era possível com aquela intensidade. E aí ele comparou 1 minuto com 3 minutos. Olha só, no crucifixo, com 1 minuto de intervalo, o gasto calórico agora total da sessão foi de 50 calorias. E com 3 minutos foi 54. Isso não foi estatisticamente diferente. E no leg press, quando ele fez com 1 minuto de intervalo, deu 88 calorias e com 3 minutos de intervalo, 91. Também não foi diferente, estatisticamente diferente. E aí, quando a gente junta isso com o estudo agora de Kelleher e colaboradores, eles pegaram alguns exercícios e eles compararam 2 métodos de treino. O primeiro, o método de séries múltiplas. Faz uma série do exercício, dá um intervalo, faz a segunda série do exercício, dá um intervalo, a terceira e quantas séries forem do exercício, antes de passar para o próximo. E aí eles compararam isso com um método de super séries, em que eles faziam 2 exercícios sem pausa. Um exercício, segundo exercício. Aí parava, depois voltava, repetia 1, 2 e assim por diante. O que acontece? O volume dos 2 treinos no método de séries múltiplas e no de super séries foi exatamente o mesmo. Então fizeram o mesmo número de séries com exatamente a mesma intensidade em todos os exercícios da sessão. A única coisa que aconteceu foi, no método de super séries, o intervalo foi menor, menos períodos de intervalo, portanto a duração do treino foi menor. Resultado disso, o treino de super séries 6.2, 6.3 calorias por minuto, em super séries 8.3 calorias por minuto. Gasto maior. Mas e o da sessão total? 228, 241, sem diferença significativa. Sem diferença significativa. Então, basicamente, o que o conjunto esses 3 estudos mostraram, né? Quando nós diminuímos o intervalo, a gente aumenta o gasto em calorias por minuto. Entretanto, o gasto da sessão, ele é determinado por quem? Pelo volume que a gente vai fazer naquela intensidade. Se você fizer 2 sessões de treino com o mesmo volume, mas mudando o tempo que vai ficar na sessão, o gasto é o mesmo. E aqui já vem uma lição, então, muito importante para a gente. Como que nós conseguimos colocar um gasto calórico maior? Nós temos que colocar mais trabalho, mais volume de trabalho dentro daquele tempo. Então, para os indivíduos que vão conseguir o quê? Diminuir intervalo e, obviamente, que estiverem preparados para isso dentro de um processo de treino, dentro de uma lógica de treinamento. E por isso que nós temos, então, na Bradon, treinos de alto gasto calórico. Porque, apesar dos nossos alunos ficarem 10, 15 minutos ali fazendo musculação em geral, disso aí a gente tem 8 a 12 minutos de contração. Então, é um treino muito denso. E aí, com isso, a gente consegue um gasto calórico muito maior.
Se o nosso aluno faz em 15 minutos o que uma pessoa faria em meia hora na academia, o gasto é o mesmo. Em 15 minutos, gasto que outra pessoa gastaria em meia hora por conta do volume. E aqui eu quero chamar a atenção para um aspecto muito importante para vocês, né? Porque ele está comparando nos dois intervalos, ó, o crucifixo com halteres e o leg press. Nossa, para a mesma intensidade teve um gasto maior no leg press? Nós temos que tomar cuidado com essa interpretação. Por quê? Quando a gente fala de um exercício como o crucifixo, 15 RMs vão corresponder a aproximadamente o quê? 65% de uma RM. Já no leg press, 15 repetições máximas vão dar 80% de uma RM. Isso aqui é, inclusive, um dado que eu tive na pesquisa do meu doutorado. A média ficou muito perto de 15, quando os indivíduos fizeram 80% de uma RM. Então, como foi determinado, não por percentual de uma RM, mas por faixa de repetições, se nós estivéssemos falando de percentual de uma RM, teve maior percentual no leg press. Portanto, essa diferença que você vê aqui, ó, nas duas sessões de treino, tá? De 50 contra 88 e 54 contra 91 calorias, isso aqui não é efeito apenas de massa muscular. Tinha provavelmente uns 15, 20% a mais de uma repetição máxima e isso dá diferença. Você já vai ver até uns dados aqui daqui a pouco a respeito disso. Então, aí nós fizemos essa primeira revisão. Depois disso, nós tivemos uma participação, inclusive na elaboração do projeto de mestrado de um parceiro nosso, o Jefferson, defendeu recentemente o mestrado e ele fez o gasto calórico, né? Ele mediu aí o gasto calórico e até a creatina quinase, que é um marcador indireto de dano muscular, nós fizemos num método que nós utilizamos muito na Bradon, o circuito alternado por segmento. E o que nós começamos a comparar? Com indivíduos treinados e destreinados nesse treino, nós olhamos um pouquinho para o teor das séries. O que é o teor das séries? Para uma determinada intensidade, tem um número máximo de repetições que eu posso fazer. O teor das séries nada mais é do que o percentual dessas repetições. Então, nós determinamos 20 repetições máximas em 4 exercícios. Em um dos treinos, eles faziam 12 repetições, 60%, né, 12 em relação a 20. Em outro treino do circuito, 16 repetições, então 80% dessas repetições também submáximo. E uma outra sessão era de 20 repetições, que era uma sessão máxima. Olha que interessante os dados que nós tivemos então aqui, ó, de 12, 16 e 20 repetições. Para todos a gente vai ver dos destreinados e dos treinados. Então, primeira coisa que nós vemos aqui, ó, para todas as sessões, nós tivemos indivíduos treinados com um gasto calórico por repetição maior do que dos indivíduos destreinados. Pronto, primeira conclusão já do estudo. Indivíduos treinados, eles gastam mais calorias por repetição do que indivíduos destreinados. Então, à medida que o indivíduo é mais forte, ele está levantando mais peso em cada uma das repetições para o mesmo percentual de uma RM, mas esse indivíduo está gastando mais calorias. A outra coisa que nós vimos que foi muito legal para os destreinados, ó, 12 repetições, bem submáximo, 0,44 calorias por repetição. 16 repetições, 0,43 e no treino máximo 0,43. Para os destreinados, o fato do treino ser submáximo ou máximo não afetou o gasto calórico por repetição, o que vai determinar é o volume do treino. Qual é a nossa teoria para isso? A pessoa que é destreinada ou sedentária, né, destreinada em força, ela ainda não tem boa estratégia coordenativa. É como se ela estivesse arrastando mesmo o peso. E aí, o gasto calórico já sai muito alto. Já quem é treinado tem esse gasto um pouquinho menor no submáximo e ele aumenta muito quando o treino fica máximo. Por quê? Porque ele guarda muitas estratégias de recrutamento para o momento que o treino é máximo. E aí, aumenta o recrutamento, aumenta esse gasto também. Outra coisa interessante que nós vimos no estudo foi nós quantificamos o gasto calórico por 1.000 quilos ou por uma tonelada de trabalho, tá? Então, gasto calórico por tonelada. Isso aqui foi um parâmetro que nós que começamos a trabalhar muito, nós estamos introduzindo aí na literatura. Inclusive, é muito difícil de ver isso em estudos, que é para ver eficiência mecânica.
E olha que interessante, os treinados, eles gastam mais calorias por repetição, mas não proporcional ao peso. À medida que a pessoa é treinada, ela fica mais eficiente, ó. Uma pessoa destreinada, por exemplo, fazendo ali a sessão de 12 repetições, ela vai gastar 6,4 em média, ou gastaram, né, esses indivíduos, nesses exercícios, 6,4 calorias para levantar 1.000 quilos, enquanto que os treinados 5,37, um pouquinho a menos, uma caloria aí a menos por 1.000 quilos. Então, o que acontece? O custo para 1.000 quilos diminui, entretanto, o trabalho aumenta muito mais e faz com que o gasto calórico total da sessão seja também bem maior. Olha que legal, ó. Enquanto os indivíduos destreinados gastavam 0,16 calorias para cada segundo em que estavam contraindo a musculatura, os treinados 0,22, 0,24 na de 16 repetições e passaram para 0,29 na sessão máxima. Então, indivíduos treinados, especialmente fazendo treinos máximos, esse gasto calórico por repetição e da sessão, consequentemente, fica bem maior do que de indivíduos destreinados. Portanto, outra lição para a gente, o estado de treinamento, o nível de treinamento também vai influenciar o gasto calórico. E aí, por fim, eu vou apresentar para vocês uma parte, só alguns dados, né, do que foi a minha tese de doutorado, defendida aí ano passado, em 2019, pouco mais de um ano agora, em que nós fizemos a quantificação e até iniciamos um processo de elaboração de modelo de predição do gasto calórico. A busca que nós temos é como que nós conseguimos fazer, né? Nós queremos fazer pesquisas para a gente conseguir ter boas estratégias de predizer o gasto calórico na musculação. O que eu separei de dados para mostrar agora nessa palestra aqui, ó. Então, isso aqui é uma tabela do meu trabalho, em que nós temos o gasto calórico total em calorias e depois eu dividi também, fiz aquele mesmo sistema por repetição. Eu avaliei homens e mulheres fisicamente ativos, então que tinham alguma experiência em treinamento resistido, no supino reto e no leg press. Olha só o que aconteceu e de acordo com uma coisa que nós já imaginávamos, né? Quando nós fizemos a série até a falha 40% no supino reto, ó, os homens gastaram cerca de 18,7 calorias. A 60%, 16,8, né, praticamente, e 12,8 a 80%. Ou seja, na medida em que a intensidade aumentou, o gasto calórico total da série diminuiu. E isso é interessante nós vermos, porque lá no começo eu mostrei para vocês aqueles dados, principalmente do Scott, do grupo dele, mostrando que, olha, à medida que a gente aumenta a intensidade, o gasto por repetição ele aumenta muito. Entretanto, o número de repetições cai mais ainda. O mesmo aconteceu no leg press, ó. A 40% de uma RM, 33 calorias, 27 a 60 e 23 a 80%. E o mesmo aconteceu para as mulheres, ó. Uma série a 40% deu quase que o dobro do gasto de uma série 80% e no leg press exatamente a mesma coisa. Quase que o dobro. Desculpem. Quase que o dobro então no gasto calórico na série de 40 comparado à série de 80% de uma RM. Enquanto que o gasto calórico por repetições, assim como nós já tínhamos visto na literatura, para os homens, 0,56 calorias por repetição no supino reto a 40% de uma RM, a 60%, ó, 1,04 e quase 1,7, também próximo dos dados que nós encontramos na literatura. E o mesmo aconteceu no leg press. Não encontramos diferença para esse grupo que nós estudamos dos homens, não teve diferença no gasto calórico por repetição na mesma intensidade. Entretanto, no leg press a gente tem capacidade de fazer muito mais repetições. E aí quando a gente compara o gasto, ó, por exemplo, a 40%, 33 calorias no leg contra 18, menos de 19 no supino e para todas as intensidades. Para as mulheres, então, essa diferença é ainda maior, porque para as mulheres no leg press teve um gasto maior por repetição. Eu acabei ficando até, brincadeiras à parte, né? Eu acabei ficando até desconfiado que desse meu grupo treinado, as mulheres treinavam mais membros inferiores e os homens treinavam mais membros superiores, o que não seria nenhum choque. E aí veio também uma pergunta disso. É o seguinte,
será que esse gasto calórico, né, maior nas séries então, de menor intensidade, ó, 40% gastando mais do que 60%, que 60% gasta mais do que 80%, para os dois exercícios e também para homens e mulheres, será que isso vem por conta do maior trabalho total? E aí, onde é essa conta de trabalho que nós estamos fazendo? Número de repetições vezes o peso levantado. Então, para facilitar, imagina que no supino reto o indivíduo tem como 1 RM 100 quilos. 40, se ele colocou aqui 40% de 1 RM, ele está levantando 40 quilos. Fez 30 repetições, 40 vezes 30, o trabalho foi de 1.200 quilos. Já 80%, ele estaria com 80 quilos, só que a média ali é umas 8 repetições. 8 vezes 80, 640 quilos, o trabalho é menor. E aí, será que é essa diferença do trabalho que explica? Então, nós fizemos o quê? Também aqui, ó, aquela análise do gasto calórico para cada 1.000 quilos, ou calorias por tonelada. Olha que interessante no supino reto. 40% de 1 RM, os homens gastam 16 calorias por tonelada. Isso sobe para 20 calorias a 60% e 24 a 80%. No leg press, os números são bem menores, a gente tem muito mais eficiência mecânica no leg press, porém, de 3,5 para 4 para 5. E as mulheres também, da mesma maneira, foram apresentando esse aumento, especialmente no supino reto. O que acontece aqui? À medida que nós vamos fazendo séries com maior intensidade, a gente já tem, logo no início da série, um recrutamento maior de fibras do tipo 2. E essas fibras do tipo 2 são mais rápidas, mas elas são menos eficientes metabolicamente. Elas gastam muito mais energia para cada unidade de trabalho. Então, essa é a principal explicação que nós temos para isso. E aí, quando nós vemos, então, essa relação, olha que coisa interessante. Se eu pego 40% de 1 RM no supino, que os homens gastaram uma média de 16 calorias, e comparo com as 24 a 80%, olha só, a 40% eu tenho menor custo por trabalho, menos calorias por tonelada. Entretanto, o aumento do trabalho é tão grande nas menores intensidades que acaba compensando essa diferença. E aí, outra coisa que nós vemos então é o que já era uma teoria nossa mesmo, já de muito tempo, que era nós conseguimos ter maior gasto calórico em treinamento resistido quando a gente soma mais trabalho. E onde a gente vai conseguir somar mais trabalho? Em sessões que envolvam séries de menor intensidade, séries metabólicas aqui, ó, de 40% a 60% de 1 RM. Até porque nessas sessões a gente consegue pôr uma densidade bem maior, ou seja, mais trabalho, menos intervalo de recuperação. E aí, o trabalho total, ele vai aumentar muito e apesar desse menor custo por trabalho, ele vai levar o gasto calórico da sessão lá para cima. Ainda existem outras perguntas que nós queremos responder com tudo isso que nós estamos fazendo, mas claramente, né, algumas lições já vieram então disso, né? Então, hoje o que nós podemos concluir ou respondendo, né, a pergunta inicial, o que nós sabemos até o momento? Primeira coisa, o mesmo volume, mas com diferentes densidades, promove o mesmo gasto calórico. Então, a densidade do treino, ela afeta o gasto por minuto, mas não o gasto calórico total. Significa, se eu quero mais gasto calórico, eu tenho que pôr mais volume, mais trabalho dentro daquela sessão. O gasto calórico por repetição, ele aumenta com a intensidade do exercício. Entretanto, as séries máximas de menor intensidade ainda promovem maior gasto calórico. Por quê? Isso apesar da relação entre trabalho e calorias por tonelada. Porque no final das contas, o trabalho total acaba compensando. Então, a busca mesmo hoje tem que ser o quê? Se eu quero sessões de maior gasto calórico, eu tenho que ter sessões de alto trabalho e também realizando esse trabalho o quê? Com menor densidade, né? Maior densidade, desculpa. E aqui, os indivíduos treinados, ó, eles apresentam maior eficiência mecânica, ou seja, eles têm menor gasto calórico por tonelada do que o destreinado.
E, entretanto, o quanto ele aumenta também no trabalho que ele realiza nesse treino faz com que ele tenha um gasto calórico maior. Custa só um pouquinho menos para ele levantar cada quilo do treino, só que ele levanta muitos quilos a mais, o que vai acabar superando isso. Então, indivíduos também terem um aumento do seu nível de força, eles vão ter maior gasto calórico da sessão de treino. E a grande pergunta que nós estamos buscando, essa é a grande busca da nossa linha de pesquisa de gasto calórico, é possível predizer gasto calórico em exercícios resistidos? Hoje, o nosso conhecimento atual ainda não vai permitir uma estimativa tão precisa. Hoje nós sabemos apenas o quê? Que tipo de sessão pode gerar maior gasto calórico. Então, para uma pessoa que aparece para treinar, olha, nessa sessão A você vai gastar mais calorias do que na sessão B. Quanto que eu vou gastar na sessão A? Mais do que a B. E quanto que eu vou gastar na B? Menos que a A. Mas não dá para eu dizer assim, não, eu tenho certeza que você vai gastar 100, 200, 300 ou 500 calorias aqui nessa sessão de treino. A gente já tem métodos muito eficazes para predição disso no treino dinâmico, né, não resistido. Entretanto, para exercícios resistidos, ainda tem muita coisa que a gente precisa entender. Um pouco mais do efeito da intensidade, a comparação de diferentes tipos de exercícios, porque a eficiência mecânica em cada exercício vai trazer muita diferença, e amplitude de movimento. Então, ainda tem muitas variáveis dos componentes da carga para serem descritas, né? E nós já vimos que para indivíduos treinados e destreinados é diferente. Treino máximo para o treinado dá diferença do submáximo. Então, tudo isso vai trazendo muitas mudanças aí no gasto calórico dos exercícios resistidos. Nós estamos começando a fazer alguma coisa em relação disso e a gente consegue começar a ter alguma noção do que se gasta de calorias. E principalmente que o treino resistido ele é muito mais calórico do que se imaginava. Mas nós ainda não temos como realmente, né, falar assim, ó, em termos científicos, falar, ó, isso aqui é uma sessão que vai gastar essa quantidade de calorias. Portanto, é isso que nós temos, né, então, de conclusão disso, de tudo que nós já pesquisamos aí dos exercícios resistidos e do seu gasto calórico. Então, quero agradecer a todos pela atenção. Não deixem se você ainda não está inscrito, não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, porque semanalmente a gente vai trazendo novidades aqui para vocês. Obrigado.